Prontinho. Olá, pessoal. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Tatiana, sou professora de literatura de vocês e vamos estar juntos aí nessa jornada aí para preparar para a prova do PISM 2. E nessa aula hoje, nosso primeiro encontro ao vivo, a minha proposta é retomar algo que a gente já falou lá nas aulas gravadas, tá bom, gente? Quero retomar alguns pontos lá com vocês e dar continuidade, né, se der tempo, porque a gente vai até 5, se der tempo da gente já começar algo novo também hoje, tá bom? Bem, meninos, na aula gravada que está lá no YouTube para vocês, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Eu deixei lá o primeiro vídeo falando sobre o nosso programa de literatura. E como eu disse aqui, é um programa bem extenso, é um programa bem longo, então tem muita coisa para a gente ver. Vou compartilhar com vocês aqui, aí vocês me digam se estão vendo aí a minha tela. Vamos. Se vocês puderem me dizer, vai me ajudar. Tá. Beleza, tá? Ótimo. Acho que agora foi, né? Porque está dando um atraso na minha internet, gente. Bem, depois vocês podem assistir lá no canal do YouTube. Eu vou explicar direitinho lá, né, o programa de vocês, mas eu queria apresentá-lo aqui só para vocês terem uma ideia de como que esse programa é extenso e o que a gente tem para estudar ao longo dessas 13 semanas, né, mais ou menos, esse período que a gente vai ficar juntos. Bem, vocês já fizeram agora, né, recentemente, a prova do PISM 1, não é verdade? E vocês vão se preparar para a prova do PISM 2, tá? E na prova de literatura, a ideia do PISM é investigar se vocês conseguem ter conhecimento literário, tá? Então, a ideia é investigar no candidato se ele tem conhecimento literário, estético e linguístico do período que pode ser pedido na prova, tá bom? E o nosso programa de literatura agora, meninos, vai começar aqui, ó, com a literatura romântica. Então, a gente vai voltar agora no tempo. Vamos para o século XIX, tá? E vamos até meados do século passado, do século XX. Se vocês lembrarem aí da prova do PISM 1, vocês vão ver que na prova do PISM 1, o conteúdo é de 1945 até a literatura contemporânea. No PISM 2, o que acontece? A gente volta agora no tempo. A gente vai voltar de 1945 até início do século XIX, tá? Mas tem bastante coisa para a gente ver durante esse período. Então, a gente vai passar pelo romantismo, tá? Que tem início no início do século XIX, para ser mais exato, a partir de 1836, no Brasil, tem início a esse movimento literário, tá bom, gente? E a gente vai dar uma olhadinha nesses 4 escritores aqui. Então, só num período a gente já tem 4 escritores para poder dar uma olhadinha na sua produção. E 4 escritores muito importantes que marcaram a nossa literatura, tá? Então, a gente vai falar de Gonçalves Dias, de Álvares de Azevedo, de Castro Alves e de José de Alencar. Depois, nós vamos falar sobre o realismo, ainda no século XIX. E aí nós vamos conhecer 2 autores que eu adoro, Machado de Assis, né, e Aloysio Azevedo. Machado de Assis é um autor realista, tá, que fez grandes obras aí no final do século XIX e início do século XX, que ele vai morrer em 1908, e o Aloysio Azevedo com as suas obras naturalistas, né, que vão deixar grandes reflexões para a gente. Então,
Só aí nós já temos 6 autores para estudar. Depois a gente vai chegar ao século XX e vamos conhecer Augusto dos Anjos. Vocês já ouviram falar desses autores, meninos? Conhecem? Quem já leu alguma coisa de... Algum sim? Ótimo. Machado de Assis, José de Alencar, né, que são autores famosíssimos da nossa literatura, né? Conhecem essa figurinha aí, Augusto dos Anjos? Já ouviram falar nele? Ele é um autor bem peculiar, vocês vão ver, né? Bem original, costumo falar assim, porque tem uma poesia bem diferente daquelas que nós estamos acostumados a ver, tá? E é um autor que vai marcar aí o início do século XX. Então, ele vai escrever entre os anos de 1902 até... Saiu errado aqui, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês, ó. Era para ser um parêntese, não um zero. Até, se não me engano, 1930, se não me engano, ele vai escrever, tá? Vai morrer muito novo. Ele vai morrer aí com, acho que 30 e poucos anos, né? E vai ser um autor que vai marcar o início do século XX. E ainda no início do século XX, nós vamos conhecer outros autores também que vão marcar a nossa literatura. São eles: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Espera que chegou alguém, pessoal. Olá, Jadson, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Tatiana, professora de literatura, e nós estamos falando um pouquinho sobre o programa do PISM, né, que nós vamos ver aí ao longo dos nossos encontros, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, meninos, a gente vai estudar essa galerinha aqui, esses outros 3 autores, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que vão escrever mais do que esse período aqui, tá, gente? Mas eles vão ficar consagrados durante essa primeira fase do modernismo no Brasil. E vocês vão entender por que a gente divide isso em fase, o que acontece. Ai, acho que entrou um negocinho no meu braço aqui. Tá? Por que há essas divisões? E aí nós temos 2 moças aqui no meio desses rapazes. Quem são essas mulheres, né? Elas não foram escritoras, mas pertenceram a esse momento. Elas foram pintoras, artistas plásticas. Essa aqui é a famosa Tarsila do Amaral, né? Uma artista muito influente nesse período. Foi casada aqui, ó, com esse rapaz, o Oswald de Andrade. E aqui a gente tem a Anita Malfatti, né? Que, de uma certa maneira, ela dá um pontapé aí nesse período do modernismo no Brasil, né? Vai sofrer muitas críticas por ter sido mulher, por ter sido pintora, então a gente vai falar disso também, né? Todas as 2, elas vão revolucionar esse primeiro momento das artes no Brasil. E observem que é o primeiro momento que as mulheres começam a aparecer também aí, né, como artistas no Brasil. Até então, ó, a gente só está falando de homens, tá? As mulheres não tinham esse prestígio no Brasil, foi com muita luta para chegar aí, tá? Depois, deixa eu ver aqui, ó, nós vamos conhecer o nosso queridíssimo Carlos Drummond de Andrade, um poeta fantástico, maravilhoso, né, que vai produzir a partir da década de 30 no Brasil e vai até a década de 80 escrevendo. Vamos conhecer Cecília Meirelles, a primeira poetisa a ser reconhecida mesmo no Brasil, tá? Ganhar espaço na literatura brasileira. Seus poemas também são fantásticos, nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. Vamos conhecer esse autor aqui também maravilhoso, Graciliano Ramos, com as suas histórias sobre o Nordeste brasileiro, sobre a miséria, sobre a seca, sobre a fome.
E o famosíssimo Jorge Amado, né? Outro escritor que vai retratar a Bahia, vai retratar as mazelas da Bahia, os problemas sociais que existiam por lá. Todos esses dois autores vão trazer uma literatura social muito forte para a época, retratando e apresentando o Brasil como ele era mesmo naquela época. Depois a gente vai conhecer, né? Chegamos aí ao final, que é o ano de 1945. Vamos conhecer João Cabral de Melo Neto e a sua poesia cerebral, né? Não é um poeta fácil de ler, não é um poeta tão fácil de compreender, mas a gente vai estar junto aqui lutando para poder entender o que ele deixou para a gente, tá? Mas é um poeta muito bacana também. E, por fim, vamos dar um pulinho lá em Portugal para conhecer o famoso Fernando Pessoa, tá? O Fernando Pessoa é aquele poeta também peculiar, por quê? Porque além de ser, né, um poeta do início do século XX, trazendo todos aqueles pensamentos e o questionamento do início do século XX, ele não se contentava em ser apenas um, não, tá, pessoal? O Fernando Pessoa ele vai se desdobrar em tantos outros poetas. Então, quando eu falo heterônimos, nós vamos conhecer outros poetas que ele mesmo criou, tá? E aí ele vai criar os poetas Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Por isso essa imagem aqui, né, como se você estivesse olhando no espelho e vendo 3 outros Fernandos Pessoas. Totalmente diferente do primeiro, tá? Então, ele tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para pensar, tanta coisa para sentir, que um poeta só não dava conta. Então, ele precisava se transformar em tantos outros. Ok, até aqui, meninos? Alguma pergunta sobre o programa? Vocês já tinham visto lá na Federal, no site da universidade? Vou chegar um pouquinho mais para trás aqui. Alguém já tinha visto esse programa? É, né? E é bastante coisa, né, gente? É muita coisa para a gente poder ver. Então, por isso que a gente precisa de todos os tempinhos das nossas aulas. E é muito importante que vocês acompanhem as aulas lá pelo YouTube. No momento que vocês puderem assistir, sentam, assistam, façam as anotações que vocês acharem necessárias, tá? Para trazer para a gente aqui, para a gente conversar sobre elas. Então, eu vou parar essa apresentação aqui. E aí, a gente vai entrar no segundo vídeo que está lá no YouTube, sobre... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu compartilhar outra tela. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui mesmo. Que eu deixei lá para a gente começar o nosso programa, né? Pronto, vocês estão vendo aí, não estão? Minha tela? Vocês conseguem ver? Ótimo. Então, meninos, a nossa primeira aulinha de matéria mesmo já está lá no YouTube. Depois vocês assistam com calma, façam as anotações que vocês acharem necessárias, tá bom? Vou falar muito rapidamente aqui para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje. Como eu disse, nós vamos começar aí a partir do século XIX, vamos voltar no tempo. Vamos lá no início do século XIX para entender que movimento é esse que vai surgir aí em 1836 no Brasil, tá? Vocês já estudaram o romantismo na escola? Como é que está essa situação de vocês, meninos? Se vocês puderem falar para mim um pouquinho. Ó, já estudei, estou estudando. O professor já comentou, está comentando. Para eu saber também como é que está o nível de conhecimento de vocês sobre o assunto. Alguém já viu na escola esse movimento?
Ninguém? Eu não consigo convidar ninguém. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Bem, pela imagem aqui ao fundo, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem? Né? Esse é um quadro também desse período do século XIX. E agora eu esqueci o nome do autor, do pintor desse quadro. E ele está aqui, no fundo, é esse rapaz aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir tirar a letra daqui. Né? Mas eu esqueci o nome dele agora, nesse momento. Daqui a pouco vem na minha cabeça. Né? Por esse quadro, a gente já pode ter uma ideia do que foi o movimento romântico. Quando a gente pensa em romantismo, vem logo à nossa cabeça a ideia de que romantismo vai sempre tratar de uma história de amor, uma história romântica. Está errado? De maneira alguma. O romantismo vai tratar de histórias românticas, vai falar de amor, sim, tá? Mas, para além disso, o romantismo foi um movimento que também representou a ideia da liberdade, tá? De revoluções. E essa imagem que vocês estão vendo aí é exatamente a imagem da Revolução Francesa. Foi ali o momento da queda da Bastilha. Tá? E esse quadro chama Delacroix, que é o nome desse rapaz aí, agora eu lembrei. Se chama A Liberdade Guiando o Povo, tá vendo? Ó? Tem uma mulher aqui enorme, ela é maior do que os outros homens, com a bandeira, né, francesa na mão. Aqui, ó, um outro menininho segurando as armas. Esse outro aqui também, o Delacroix segurando a sua espingarda. Tudo para tomar, né, o poder, né, fazer a revolução. E o romantismo também tem essa característica de ser um movimento que fala sobre liberdade. E no Brasil nós vamos ter essas duas características. O movimento romântico no Brasil vai se voltar para essa ideia da liberdade, principalmente dessa separação Brasil-Portugal, porque vai coincidir exatamente com o período da independência do Brasil, né? Então, a gente já está falando de 1836, o Brasil se torna independente de Portugal, né? A partir de 1822. Então, o romantismo vai ser esse movimento que vai representar essas mudanças que estão acontecendo no país. Só que não vai falar só disso também. O romantismo no Brasil também vai trazer essas histórias românticas, né? E por que essas histórias românticas? Exatamente para poder falar da elite, para falar das pessoas que tinham grana, né? Para fazer um retrato da sociedade aristocrática brasileira aí do século XIX. Deixa eu mudar aqui. Meu cachorro está latindo, né? Só para atrapalhar a gente. Então, meninos, o romantismo vai ser um movimento que vai romper com a postura racional do período anterior, do século XVIII, tá? Por que vai romper com essa racionalidade? Porque eles vão acreditar que interpretar a realidade através da subjetividade e da criatividade é o que vai valer para esse momento. Né? Deixar essa ideia de ser extremamente racional para valorizar sentimentos, emoções, o eu. Entra agora, tá? Como o tema central de um movimento. Ok? Por isso que eles vão considerar a imaginação muito maior do que a razão e a beleza, tá? Esse movimento vai ser definido e vai ser conhecido também como a arte da burguesia. Por quê? Se a gente volta aqui nesse momento, né, pensando um pouquinho na Revolução Francesa, quem que vai tomar o poder, né? Quem vai fazer a revolução? São exatamente os burgueses. São eles que vão aí agora ter acesso ao poder. E aí, então, meninos,
a arte vai passar a representar essa galerinha aí que agora está ascendendo ao poder econômico e político. Até aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Estou falando para a Dedéu, né? Alguma pergunta? Não? Tá tranquilo para vocês? Se eu estiver falando muito rápido, gente, se eu passar alguma coisa aqui despercebido, tá? Pode gritar aí, Tati. Vai mais devagar, por favor. E aí eu diminuo aqui, eu piso no freio. É porque essa aulinha já está gravada lá, tá? Só estou repassando o que está lá para vocês. E aí, então, no Brasil, meninos, né, a gente vai ter um movimento, vai ter o romantismo, muito parecido com o que vai acontecer na Europa, só que aqui nós vamos ter um movimento voltado para a aristocracia brasileira, né, para aquelas pessoas de dinheiro, ligado, né, à nobreza brasileira. E na Europa nós vamos ter esse movimento para retratar exatamente essa galera da burguesia que agora está assumindo o poder. No caso da França, assumindo o poder, no caso da Inglaterra, dividindo o poder. Por isso que a gente tem uma rainha na Inglaterra, mas tem também o primeiro-ministro, vem daí, né, dessas relações políticas. E aí, só para a gente poder ler para o romantismo, a Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa vai ser o pano de fundo do movimento romântico. Vão ser dono do capital, mas... Espera aí, voltou? Caiu e voltou, né? Vocês estão me escutando? Pessoal, vocês me escutam? Falando de uma galera que eu vai escuto pegar você sim, moça. igual na imagem que eu coloquei para vocês. Eu estou conseguindo te Tá escutar, escutando direitinho? Sim, senhora. A internet pifou e voltou. Então tá ótimo, muito obrigada. Tá ótimo, tô te escutando bem. Obrigada, tá? Olha só, voltando aqui àquela imagem. Peraí, deixa eu só achar aqui, porque eu abri um monte de coisa, né? Aqui, ó. Tá vendo o pessoal que tá lutando aqui, ó? Não são pessoas ricas, são pessoas trabalhadoras, né? Que sustentavam o rei francês. Por isso, a briga aqui, ó, a pancadaria. Por quê? Porque eles queriam também ter direitos, né? Já que eles sustentavam todo a corte, né, francesa. Então, você vai ter essa galera assumindo o poder. Só que esse povo vai agora ficar poderoso, né? Vai ter dinheiro. E aí a gente vai ter um outro movimento mais para frente que agora não vai mais idealizar o burguês, mas vai criticar esse burguês que assume o poder, né? Aí a gente vai falar do realismo depois, é o movimento Machado de Assis. Mas por enquanto, aqui, né, no romantismo, nós vamos ter essa galera assumindo o poder. Aqui tem uma imagem, né, da queda da Bastilha. Bastilha era uma prisão, tá, gente? Que o rei mandava todo mundo para lá, sem ter motivo algum. Enchia o saco do rei, ele assinava uma carta e mandava prender. Era assim. E no Brasil, o que está acontecendo? Muito importante vocês entenderem que no Brasil está acontecendo a chegada da família real. Então, aqui a gente tem uma imagem, olha lá, Dom João VI chegando, Carlota Joaquina, né? Essa galerinha está chegando ao Brasil. E é muito importante, né, para o movimento romântico a chegada dessa coisas que aqui não existiam.
como biblioteca, vai trazer a imprensa. Então, agora vai ser possível publicar no Brasil. O Brasil vai ter um jornal impresso, vai ter revista, coisa que não tinha. Então, a partir de 1808. E depois, mais para frente, né, o filho de Dom João VI, desse senhor gordinho aqui, né, Dom Pedro I, vai declarar a independência do Brasil a partir de 1822. Então, se o romantismo é um movimento que vai vangloriar a liberdade, claro que ele vai cair como uma luva para a gente aqui, né? É um movimento que vai falar da nossa liberdade em relação a Portugal, tá? E aí, então, peraí, deixa eu voltar rapidinho aqui. O movimento romântico no Brasil vai exatamente criar elementos para fazer essa separação Brasil-Portugal, tá? Elementos que identifiquem o Brasil como um país independente, que tenha características próprias. Até aqui tranquilo, gente? Ok? Alguma pergunta? O Cauã falou para mim que tá ok. Tá todo mundo tranquilo? Ah, beleza. E aí, então, o movimento romântico no Brasil, claro que apesar de ser um movimento que vai tentar se separar da Europa, vai tentar retratar um país diferente, né? Um país agora independente, criar uma construção, uma identidade nacional para a gente, o movimento romântico no Brasil vai ser fortemente influenciado pelo movimento europeu. Então, nós vamos ter influência alemã, nosso romantismo da primeira geração, que nós vamos conhecer, né, de Gonçalves Dias, vai ser fortemente influenciado por esse senhor aqui, né, que vai ser chama Goethe, né, ele vai ser um autor alemão do mesmo período, e ele vai produzir na Alemanha um romantismo nacionalista, tá? Tentando mesmo defender um território, idealizar um país, defender o povo alemão, a língua alemã, idealizando, né, esse território e seu povo. O que Gonçalves Dias vai fazer no Brasil? A mesma coisa. Tá? Ele vai também buscar elementos para exaltar a nossa pátria, exaltar o nosso território. E os principais elementos que vão aparecer na obra de Gonçalves Dias é o índio, que vai entrar como um herói brasileiro, tá? Esse índio entra como representação do povo brasileiro. Então, quando a gente está vendo o índio lá no romantismo, algum texto que está falando do índio, é como se estivesse falando de todos nós, como se aquele índio fosse a representação do povo brasileiro. Claro que a gente vai ver que é uma representação extremamente idealizada, né? Que é um pouco fora da realidade. Mas é romantismo, né, gente? Se não tiver idealização, não tem graça. A influência inglesa, né, do ultrarromantismo inglês. Então, o segundo momento da nossa literatura romântica já é diferente do primeiro. Enquanto no primeiro nós vamos ter exaltação da pátria, da língua portuguesa, do povo brasileiro, a idealização de um índio, no segundo momento a gente vai ter uma valorização do eu, da individualidade. Então, esse rapaz aqui, que é o Álvares de Azevedo, ele vai se basear bastante na poesia feita por Lord Byron, lá na Inglaterra. E aqui a gente vai falar daquela sofrência mesmo, né? Aí daquela ideia de romantismo, de sofrer de amor, de histórias de amor. Então, esses dois aí vão trazer isso para a gente. Vai falar dessa individualidade, vai falar desse egocentrismo, tá? E, por fim, nós vamos ter
a terceira influência, que é a influência francesa, né? É lá que vai surgir o romantismo vai se espalhar pela Europa através da França, claro que isso vai chegar aqui. E aí a gente vai ter um romantismo social, né? Pela mão de Victor Hugo, esse aqui é um grande autor mundial, né? Assim como Goethe, são um dos grandes autores da literatura mundial. Lord Byron também, né? Esse rapaz aqui. Mas Victor Hugo, com certeza, é um dos mais famosos, tá? E aí a gente vai ter Castro Alves, que vai ser conhecido como poeta dos escravos. Por quê? Pensando nessa literatura social, nesse romantismo social, Castro Alves vai falar das questões sociais no Brasil. O que ele vai falar? Da escravatura. Vai falar da escravidão no Brasil e vai defender uma bandeira abolicionista, né? Então, os seus poemas serão para falar do sofrimento dos escravos no Brasil, da exploração dessas pessoas, como é que eles chegaram aqui, do sofrimento. Então, ele vai levantar uma bandeira de liberdade para esse povo, tá bom? Através dos seus poemas. Aqui, meninos, eu deixei alguns videozinhos do YouTube que vão falar também do romantismo, tá? Depois, se vocês conseguirem dar uma olhadinha lá no Drive, né, vocês vão poder pegar o endereço e coloca aí para vocês verem, porque são videozinhos curtos que vão ajudar vocês também a estudarem um pouco do romantismo. Até aqui, tranquilo, meninos? Alguma pergunta? Peraí, deixa eu ver. No seu Drive não tem nada? Não tem uma pastinha de literatura, não? Sem dúvidas, a galera falou que está tranquilo. Ótimo. Cauã, depois você tem nenhuma pasta? Olha que eu acho que agora aqui eu não vou conseguir acessar para eu mostrar para vocês. Eu deixei lá esse material para vocês. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, tá? O meu número de telefone. Como eu disse, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode entrar, só falar. Ô, Tati, é o fulano lá do cursinho da Luísa Marim, que aí eu sei quem é e mando para vocês, tá? Vou deixar meu telefone para vocês, se vocês quiserem anotar. 9. Tá? Código 32. Acho que todo mundo é de Juiz de Fora, aqui. Eu tô aqui, eu moro aqui em Juiz de Fora. Então, Mas eu não ótimo. sou daqui, não. Tá, mas você tá morando em Juiz de Fora. Sim, sim. Ótimo. Ah lá, a Franciele não é. Então, deixa eu botar o DDD, né? Para não dar problema. Porque eu sei que tem gente espalhada pelo Brasil afora, tem professores que não são Juiz de Fora, que são de vários outros lugares, né? Então, deixa eu botar o DDD. E pode procurar, tá, gente? Eu não ligo, não tem problema nenhum. Tá? Depois eu vou dar uma olhada, Cauã, e te falo sobre essa questão do drive. Então vamos lá, meninos. Ok. Por fim, né? Mas só que a nossa aula já está chegando quase no final. Eu queria exatamente falar da primeira geração desse romantismo aí. Deixa eu parar a apresentação aqui e apresentar o materialzinho de hoje. Esse não tá lá no Drive, não, tá, gente? Isso eu ainda vou colocar lá. Geralmente eu faço as marcações aí que quando ele estiver atualizado eu coloco lá para vocês. Aí. Vocês estão vendo, né? A imagem da... Oh, meu Deus, está fugindo o nome de todo mundo hoje. Fugiu o nome. De novo, né? Lembrei do Delacroix depois, mas vou lembrar dessa pintura
que é a imagem de um personagem, né, do romantismo aí, dessa primeira geração. Vou lembrar o nome dela, gente. Me fugiu. Daqui a pouco eu lembro. E ela vai representar aí uma Índia, mas vocês vão entender o porquê, que é uma Índia que não tem cara de Índia, né? Ela tem cara de europeia, mas é por causa de um texto. Bem, meninos, como eu já disse, a primeira geração romântica, né, é essa primeira geração que surge aqui no Brasil, fortemente influenciado pelo romantismo que vem da Alemanha, esse romantismo nacionalista. Então, a nossa primeira geração romântica, ela também é muito regionalista. Não só regionalista, mas nacionalista, melhor dizendo. Vai ser bastante nacionalista. É uma geração que vai tentar, vai produzir para a gente uma literatura que possa marcar uma identidade cultural, uma identidade nacional para nós brasileiros. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui e depois eu deixo uma aula gravada sobre essa primeira geração para vocês, tá bom? Para vocês terem isso lá também. Proposta da poesia indianista ou da primeira geração romântica, tá? Quando a gente fala de primeira geração, nós estamos falando das poesias produzidas no Brasil nesse período, tá? De 1830. E aí, meninos, a poesia que vai ser produzida nesse momento, a partir de 1836 no Brasil, né? Essa poesia vai ser conhecida como poesia indianista. Por quê? Porque nós vamos ter o índio como o principal personagem dessa poesia. Como eu disse para vocês, o índio ele vai ser escolhido como um elemento nacionalista, como algo que defende, que representa o Brasil, que vai representar o povo brasileiro, que vai representar nós como brasileiros, né? Por que isso? O Brasil agora está independente de Portugal, não é mais colônia. Então, há essa necessidade de marcar essa diferença. Portugal, Brasil. Hoje, se eu perguntar para vocês quais elementos culturais do Brasil marcam o Brasil fora daqui, se um gringo chegar aqui, né, ou você falar para ele quais são os elementos que esse gringo vai lembrar quando fala de Brasil, gente? O pessoal lá de fora, quando fala de Brasil, o que eles lembram? Alguém sabe me dizer? Alguém chuta? Acho que comida e praia. O meu filho está falando aqui que é comida e praia. Praia, com certeza, né? Samba. A Jane não escutou. Eu estou perguntando, Jane, se um gringo lá fora, né? Quando a gente fala que a gente é brasileiro, eles viram e falam assim, olha, né? Ah, brasileiro, o que vem na cabeça deles? Primeiramente, ó, samba, isso mesmo, carnaval. Futebol. 7-1, né? 7-1 também, essa tristeza. Ai, gente, lembra? Ai, não? cara. Né? Essa infelicidade vai ficar marcada na nossa história. Os pontos turísticos, exatamente. Mas vamos pegar aí o carnaval, que é conhecido pelo mundo inteiro, né? O carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de São Paulo, o carnaval do Brasil. Então, é um elemento cultural que marca, né, o Brasil. O futebol também é um elemento cultural que marca o Brasil fora do Brasil. Então, qualquer lugar que se fala de Brasil no mundo afora, todo mundo lembra de carnaval, futebol, mulher bonita, praia, né? Calor. Eles lembram disso, porque são elementos que marcam. No caso do romantismo, nesse período do século XIX, a gente não tinha o carnaval, a gente não tinha o futebol, né? Quais são os elementos que vão marcar o Brasil nesse momento?
exatamente os elementos que serão o índio, né? Por isso poesia indianista, e a natureza muito grandiosa, estrondosa, né? Que até hoje é uma natureza tão bela, né? Então, esses elementos é que vão reinar na poesia romântica, como uma maneira de marcar essa identidade cultural, tá? A primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde a 1836 até 1852, tá? Vai se basear nesse binômio nacionalismo e indianismo. Então, se vocês escutarem poesia nacionalista, poesia indianista, a gente está falando desse primeiro período do romantismo no Brasil, tá? E vai ser produzido, vai ser marcado aí, aliás, por um outro escritor que a gente não vai estudar, mas ele dá o pontapé inicial, que é o Gonçalves de Magalhães. Em 1886, ele publica um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Esse escritor, então, vai publicar essa obra e vai escrever o primeiro manifesto romântico na primeira revista no Brasil. Por isso a gente tem essa data, tá bom? Inaugurando aí o romantismo. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do país, fez com que os escritores deste período buscassem a temática que definisse a identidade nacional. Então, guardem isso, é isso que vocês precisam guardar na aula de hoje, tá? Que esse primeiro momento do romantismo, tá? Vai fazer o quê? Vai buscar uma identidade cultural para nós brasileiros, para fazer essa separação. Brasil, Portugal, Brasil, Europa. Tranquilo até aqui, meninos? Perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Olha só, como já são quase 5 horas, né? A gente já falou bastante coisa hoje. Eu vou parar a apresentação aqui. A gente vai ficar por aqui na aula de hoje. E aí, depois eu deixo uma aula gravada para a semana que vem, na qual a gente vai falar das características da primeira geração, tá? O que a gente vai encontrar nessa primeira geração romântica, quais são os seus principais representantes, como Gonçalves Dias, e a gente vai falar de um texto aqui, que é a Canção do Exílio, né? E entender como é que se dá todas essas características dentro de um texto. Ok, meninos? Perguntas, dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Não, tranquilo, tudo certo. Então, ótimo, gente. Ó, foi muito bom conhecer vocês, muito bom passar esse tempinho com vocês. E não deixem passar a oportunidade, pessoal. Aproveitem mesmo o presente que vocês estão ganhando aí, tá? E se dediquem, que dá tudo certo no final depois, tá bom? Semana que vem a gente se encontra na quinta-feira de novo, tá? Beijo para vocês. Tá? Até mais, gente. Tchau, tchau. Vou parar a apresentação. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.